Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais para mais uma leitura diária. Hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro. Hoje, nossa leitura diária, compreendendo a nossa lição de número 2 do quarto trimestre de 2022, vem o fim. Lembrando que nós estamos fazendo estudos sobre o livro do profeta Ezequiel. Então, a leitura diária hoje é Jeremias, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Ou seja, o livramento de Judá e Jerusalém pode acontecer se houver arrependimento. Então, a única maneira de nós sermos livres da condenação é nós nos convertermos, voltarmos para Deus e se arrepender dos nossos maus caminhos. Essa mensagem, ela é bem clara em toda a Bíblia. E lembrando sempre que arrependimento não é somente quando nós choramos. Arrependimento verdadeiro é quando nós mudamos, quando nós nos arrependemos, voltando atrás nas nossas más condutas, nas nossas más atitudes. Meus irmãos, hoje nós vamos mencionar aqui o tópico de número 2, sobre o fim. Tá? Primeiro vamos falar sobre o sentido. A palavra fim no hebraico é ket, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou haket, o fim. Trata-se de um substantivo usado em um contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2 e 3 da leitura diária, né? E também em versículos 2, 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo memorizar sua mensagem. Por isso que é repetido várias vezes, né? Quando a gente vai lá para o texto de Ezequiel, tá? Versículo 2: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, né? Versículo 6, vem o fim vem. Então essas repetições é uma forma poética, né, da literatura hebraica, né? Que não somente é dela, mas que também que o povo memorizasse, que aquilo estivesse na mente deles, de que verdadeiramente o juízo estava anunciado. Aí o tópico 2, expressões repetidas sobre o fim. A repetição dessa expressão, vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, ou veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico nos destinatários originais. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Tá, então, o fato é que tem muitas pessoas que ignoram isso ainda hoje. Acha que isso é uma utopia, acha que isso é uma fábula, essa questão. Eu já vi até mesmo pessoas famosas, pessoas aí da mídia, pessoas comediantes falarem isso, né? Fazer até comédia com a questão da volta de Jesus, com a questão do julgamento divino. Não brincamos não, irmãos, não devemos brincar, muito pelo contrário, devemos levar muito a sério essas coisas. Porque muito do que o Senhor falou já aconteceu e está acontecendo. E Jesus deixou bem claro, passam céus e passam terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Deus chama o seu povo ao arrependimento. É tanto que Pedro disse, o Senhor não tarda a sua promessa, como muitos acostumam ter por tardia. Antes, o Senhor ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. E logo na sequência, a partir do versículo 10, Pedro começa a falar sobre a questão da volta do Senhor e do fim do mundo. Então, atentemos para essas coisas. A repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 são repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais
e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Então, uma das grandes queixas de Deus contra o povo era a questão da idolatria. E uma coisa é certa: após o exílio, o povo de Israel, o povo de Judá, eles foram expurgados da idolatria. Veja que, por exemplo, quando Jesus, lá no Novo Testamento, claro que ele condena, por exemplo, as classes religiosas em algumas atitudes, né? Os fariseus, os saduceus, só que você não vê idolatria, você não vê eles com práticas idólatras. Então, o que a gente vê é que o exílio babilônico trouxe, né, uma expurgação da idolatria no meio do povo de Deus. E ele fala aqui que diante do iminente juízo de Deus, nós devemos atentar que assim como Deus fez, assim como veio o juízo sobre o mundo através do dilúvio, assim como veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, assim como veio o juízo sobre outras nações, assim como veio o juízo sobre Israel e Judá, assim também se aplica para o fim dos tempos, onde o Senhor julgará o mundo através de um varão e deu prova disso ressuscitando um dos mortos. É isso que Paulo fala lá em Atenas. Então nós devemos entender que os nossos padrões, as nossas atitudes, nós teremos que prestar contas a Deus. Amém? Medite nessas coisas, o Senhor te dará entendimento de tudo. Amém? Deus abençoe. E amanhã nós retornaremos falando sobre o inimigo, que é o nosso terceiro e último tópico da lição. Deus abençoe. Em nome de Jesus.